Quando eu trabalho com criança, eu consigo, mas quando eu falo para as irmãs, eu fico um pouco nervosa, né? Mas eu quero dizer para as irmãs que a Patrícia me chamou e eu estava muito ocupada lá em casa, atarefada com o trabalho que vai ter. E eu acordei muito cedo. E eu pedi, Senhor, me fala uma palavra, né? Uma palavra que as irmãs possam entender e que eu também venha entender. Irmãos, o Senhor hoje me deu uma palavra tão maravilhosa, uma palavra muito conhecida que a gente lê. E hoje eu estava olhando a minha casa e eu estava lendo, né? Tirando para mim. E quando eu cheguei aqui, eu vi as irmãs falando de confiança, né? Falando das maravilhas, as experiências que tem passado na presença do Senhor, né? As lutas, né? A qual faz parte de nossas vidas. Se não fosse as lutas, irmãos, nós também não estaríamos na presença do Senhor. É através da luta, né, que o Senhor nos fortalece. Né? E nesta manhã o Senhor me deu uma palavra maravilhosa que eu quero passar para as irmãs. Mas antes dessa palavra, eu quero convidar a nossa irmã Patrícia, né, que eu fiz ali em casa uns mini presente de Deus. O que eu quero falar? O Senhor, quando eu estava lendo a palavra, e o Senhor falou, Senhor, faz alguma coisa diferente, né? Deus está fazendo coisas diferentes, irmãos. E quando eu cheguei neste lugar, eu vi o Senhor falando poderosamente a palavra maravilhosa que tem a ver com essa mulher. Eu fiquei, Senhor, muito obrigada. E eu vou ser muito breve. Eu quero pedir a nossa irmã Patrícia que venha escolher 5 mulheres para dar isso aqui, né? Escolhe 5 mulheres que estão aqui, né? Você escolhe, entrega, enquanto as irmãs vão abrir a Bíblia lá no 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis quanto? 4. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 20. Entregou os trabalhos? As irmãs que receberam essa caixinha, não abre agora não, tá? Fica segurando essa caixinha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque quando a gente estiver terminando, eu vou pedir para você abrir essa caixinha. Glória a Deus. 4, 8. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acharam? Aleluia. Eu vou estar lendo. Aleluia. E as irmãs, irmãos, preste bastante atenção nessa palavra sobre a sunamita. Aleluia. E sucedeu também que um dia que Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera a ela,
eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que ele seu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. E disse meu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e das jumentos, porque que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que faz a ele hoje? Não é lua nem sábado, não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e disse: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos pés, mas chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tomou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele e disse a ele: toma o seu filho. E veio a ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra e tomou o seu filho. Amém. Essa palavra pode sentar, uma palavra maravilhosa. Eu tive que ler tudo para as irmãs entender essa palavra. Uma palavra muito maravilhosa. E todos que estavam aqui, que tiveram oportunidade, se vocês perceberem, cada uma de vocês fala um pouco sobre a vida desta mulher, sobre as experiências que cada um de nós passamos no nosso dia a dia. Nós conhecemos as irmãs, né? Algumas aqui estamos aqui vendo por fora, mas o Senhor te conhece por dentro. Se você chegou aqui nessa tarde, porque o Senhor tem algo maravilhoso que já está te concedendo.
lugar. Aleluia.